Como é difícil tomar decisões, como é difícil a gente decidir por situações e principalmente de saber o que Deus quer da nossa vida, qual é a vontade de Deus para nós especificamente, a cada um de nós. Algumas coisas são muito fáceis a gente tomar decisões, né? Quando a gente acorda de manhã, escovar os dentes, se alimentar, fazer outras coisas, nós aprendemos isso com uma facilidade, mas tem algumas coisas que são muito difíceis. Com quem que eu vou me casar? Com o tipo de negócios que eu devo fazer? Onde eu devo estudar? O que eu devo comprar? Tantas coisas, profissão que eu devo escolher, como eu posso ser útil na igreja? São decisões difíceis a serem tomadas. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como tomar decisões tão importantes assim e saber que realmente elas são a vontade de Deus? E a gente percebe já no texto que nós lemos algumas coisas que vão nos mostrando que são muito interessantes. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Em primeiro lugar, fala que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem alguns requisitos antes que nos apresentam. Em primeiro lugar, que a gente deve se apresentar. Nós devemos nos colocar diante de Deus. Que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que Deus realmente pede de nós para que a gente esteja na sua presença, buscando a Ele, nos apresentando, expondo as nossas dificuldades, as nossas lutas, tudo que a gente tem, que nós possamos estar em comunhão com Ele. Por isso também que cada dia, cada momento, a Bíblia fala para a gente, orai sem cessar. Você já pensou sobre isso? A Bíblia fala, medita nessa palavra de dia e de noite. Fico pensando a importância que é de nós estarmos nos apresentando a todo momento diante de Deus. Porque nós precisamos da presença de Deus. Aí fala outro texto, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós precisamos buscar todo o tempo, nos apresentar a Deus de uma maneira com sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem muita gente que às vezes vai fazer orações e às vezes fala assim de uma maneira até bonita, mas fala, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu costumo dizer que o cristão, ele não pode ter multidão de pecados, porque todo dia, todo momento, ele tem que estar confessando os seus pecados e sendo purificado de tudo aquilo que ele tem feito de errado. Então nós temos que nos apresentar a Deus constantemente, diariamente, falando com Deus, em oração, buscando na sua palavra entendimento. Também não nos conformando com esse século. Muitas vezes a gente acaba, mas todo mundo faz isso. Mentir, todo mundo mente. A pessoa faz aquilo. Tantas coisas que as pessoas fazem, mas nós não somos qualquer pessoa, nós somos filhos de Deus. E nós precisamos ser diferentes, nós não podemos nos conformar, estar na mesma forma. E a Bíblia fala aqui também que nós devemos ser transformados, nos transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esses 3 requisitos são muito importantes, essenciais, que nós devemos ter mudanças na nossa vida. Nós devemos ser transformados. Cada dia, nosso caráter, a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de agir, de tratar com os outros, os não crentes, os crentes, tudo.
A nossa vida tem que ser pensada e tem que ser levada diante de Deus, nos apresentarmos a Ele, para que a gente possa experimentar. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Em outro texto fala assim: agrada-me fazer a tua vontade. Você já pensou que como é agradável para Deus a gente fazer a vontade dele? Se a gente faz de uma maneira agradável, como é bom. A Bíblia também nos fala, no Salmo 73, como deveria ser a vida de nós como crentes. Lá o Salmo 73, versículos 23 e 24, diz assim: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. E eu fiquei pensando nesse texto, juntamente com o outro, sobre como o salmista, a comunhão que ele tem com Deus. Todavia, estou sempre contigo. Então, o salmista Asaf fala assim: todavia, estou sempre contigo. A nossa vida deve ser como a do salmista. É constante, nós temos que estar na presença de Deus, diariamente, todo o tempo. Ele fala: orai sem cessar, medita nele de dia e de noite. E às vezes a gente faz uma oração, às vezes lá na noite, outra de manhã, alguma coisa. Nós temos que estar constantemente com o nosso coração voltado para Deus. Então nós temos comunhão, isso é comunhão, estar ligado com Deus. Estou sempre contigo. Em segundo lugar, ele fala: tu me seguras pela minha mão direita. Pensa numa criancinha bem pequena, mas quando ela está segura na mão, e a mão direita parece que é a que todo mundo tem, né? Praticamente, né? 99,9%. Então, está seguro, está com confiança, não vai cair. Tem a segurança que Deus pode dar. O texto também nos fala: tu me guias com o teu conselho. Deus nos guia com o conselho dele, dá direção para a nossa vida. Ele dá direção para as decisões que nós precisamos tomar, os rumos na nossa vida, dos nossos filhos, da igreja, de tantas coisas. Quando nós estamos em comunhão, quando nós temos essas buscas, essa segurança, nós temos a direção também do Senhor. Então não é uma coisa assim tão simples: eu quero conhecer a vontade de Deus. Qual que é? O que é? Não, nós temos que ter vida com Deus, diariamente, todo momento, estar buscando a Ele. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é uma busca constante. Não é aqui na igreja apenas, esse é um momento de adoração, de louvor, de comunhão. Isso aqui é um tempo de aprendizado que nós temos, mas a nossa vida é diária, as lutas que a gente enfrenta ali fora, durante a semana, são difíceis e nós precisamos da presença de Deus e nós precisamos buscar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Medita na palavra dia e noite. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos viver dessa maneira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela vai nos libertando de tantas coisas, nos libertam das dúvidas, da falta de direção, do medo, da insegurança, de tantas coisas que esse mundo nos aflige. Quanto mais conhecemos a Deus, mais libertação nós temos, mais decisões acertadas. Então nós poderemos falar como salmista: agrada-me fazer a tua vontade. Vocês já viram mães? As mães, quando gostam de agradar os filhos, né? Eu gosto de comer um doce, gosto de comer algo. A mãe vai e faz com o maior prazer, porque vai agradar o filho. E nós, gente, quando nós estamos querendo fazer a vontade de Deus, nós queremos agradar a Deus. E nós temos que buscar isso. Agradar a Deus, agrada-me fazer a tua vontade. Se nos apresentamos,
se nós nos conformamos, não nos conformamos, e se nós formos transformados por Deus, nós vamos passar a ter intimidade com Deus. Então é preciso, o cristão tem que ter intimidade com Deus, com a sua palavra. Lá em João capítulo 15, versículo 7, fala o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É algo maravilhoso, né, da gente poder estar em comunhão, com tanta intimidade com Deus, que a gente vai pedir aquilo que agrada a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós temos uma direção, nós temos luz que ilumina o nosso caminho, sabemos para onde estaremos pisando. Quem tem Jesus e a sua palavra não fica no escuro, não fica esperando uma luz no fim do túnel. Não está, sabe onde pisa, sabe aonde vai. Na tua luz, vemos a luz. Eu fico pensando na palavra de Deus e na oração. Essas duas coisas, a gente conhecer a palavra e estar em oração, eu creio que resolveria quase que 100% dos nossos problemas. Mas a gente busca muitas vezes a gente mesmo resolver os nossos problemas da maneira nossa, com o nosso esforço, com a nossa mente, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com a nossa experiência. Mas nós precisamos buscar a Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar na sua palavra a direção para que nós possamos tomar decisões baseadas, pautadas nessa palavra. Quando a gente atenta a isso, a essa palavra, nós devemos meditar nela de dia e de noite. Antes, e na sua lei, medita de dia e de noite. Outra coisa que nós devemos ter é ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos fala: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você já pensou nesse versículo? A gente olha, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos. A gente tem vivido assim, com hinos e cânticos, louvando, falando, dando graças a Deus por tudo? Eu creio que não. De maneira geral, a gente muitas vezes está reclamando de tantas coisas, murmurando. A gente gasta muito pouco tempo meditando na palavra de Deus, cantando. A gente canta às vezes aqui, às vezes passa 3 dias, 4 dias sem estar cantando. E a Bíblia nos fala para a gente encher-se do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando. É quase todo o tempo. Nós precisamos estar voltados para Deus. Nós estamos voltados muito para o mundo, para as nossas coisas, os nossos afazeres. Nós precisamos ter intimidade com Deus, sempre estarmos falando com Deus, ligados a eles, estando sensíveis à sua voz, porque Deus sempre quer falar conosco. Nossos valores precisam ser mudados, e só cheios da presença de Deus nós vamos ser sensíveis e vamos ouvir a voz de Deus. Outra coisa, em terceiro lugar, fazer a vontade de Deus não significa ausência de problemas. A gente muitas vezes quer procurar fazer o melhor que a gente puder para Deus, para a gente não ter problemas. Mas no mundo nós teremos problemas. No mundo tereis aflições. Nós vamos ter sempre lutas. Nós temos essa falsa ideia de que se fizermos a vontade de Deus, então tudo vai dar certo, não vai ter problemas. Não é verdade. Aqui sempre teremos. Jesus teve problemas? Ele foi perseguido, foi maltratado, zombado, humilhado, tantas coisas. Nós temos a confiança, a segurança, a firmeza de que Deus vai estar cuidando de cada um de nós. Mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, nas lutas,
nós podemos ter a confiança de que Deus está cuidando de cada um de nós. Então nós precisamos ter algumas aplicações para nós. Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, fala assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então veja bem, nós precisamos buscar conhecer a Deus, a vontade de Deus. Ele fala em outro texto, né? Buscar-me-eis e me achareis. Então, se nós buscamos, se nós vamos procurar, Deus vai estar sempre nos mostrando e guiando os nossos passos. O apóstolo Paulo aqui, ele mesmo fala, ele não cessava de orar por eles, de pedir que eles transbordassem. Transbordar, a água está passando dos limites ali, está jorrando, está algo extraordinário, para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, para que a gente saiba realmente. Paulo orava, nós precisamos orar também, constantemente, para conhecer a vontade de Deus, para que Deus nos dê direção, decisões que precisamos tomar. Deus se preocupa com você, mas Ele quer que você o busque. E também devemos nos esforçar para conhecer a vontade de Deus. Tem gente que fracassa, não se esforça em algo e depois diz assim, acho que não era a vontade de Deus. Muitas vezes nós parece que temos preguiça ou buscamos tão pouco e nós devemos buscar com desejo profundo, não deixar de nos esforçar. A vontade de Deus é que tudo que façamos, façamos de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, tem algumas coisas que nós podemos nos perguntar, que podem nos ajudar. Por exemplo, em primeiro lugar, é legítimo o que eu quero fazer? É uma coisa correta? É uma coisa boa? É uma pergunta muito importante, às vezes define a nossa situação. Porque quando é contrário à lei, não deve ser feito. Acabou, já resolveu a questão. Se há algum preceito na lei de Deus que vai contra o que você pensa fazer, com certeza você não pode fazer, você não deve fazer. Se um anjo do céu vier até você e falar para você fazer uma coisa contrária ao que está na palavra de Deus, não está certo. Nós perguntamos também, em segundo lugar, traz edificação para mim o que eu quero fazer? Traz edificação para mim? A Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Será que edifica o que eu estou querendo? Será que melhora o meu relacionamento com Deus? Será que me faz crescer em maturidade? Nós temos que perguntar. Terceiro lugar, será de grande ajuda para os outros o que eu quero fazer? Essa é uma coisa que nós caímos muito. Eu não posso pensar se só será bom para mim, mas também pensar nos outros, ver os limites da liberdade cristã. Olha, em 1 Coríntios fala o seguinte, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Outro texto fala em 1 Coríntios 10, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, são alvos mais elevados. Nós precisamos, para tomar decisões, pensar nos outros também. Nós, de maneira geral, nós somos muito egoístas. Nós pensamos muito em nós mesmos. E nós temos que estar atento nisso. Nós também devemos fazer uma pergunta. Traz glória para Deus o que eu quero fazer?
Este é um princípio genérico que norteia os demais acima, a fim de descobrir a vontade de Deus. Num caso particular, quando você não tem mandamento específico, você precisa fazer a pergunta acima. Este princípio vale tanto para as pequenas coisas como para as grandes coisas. Lá em 1 Coríntios também fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A gente vê comer e beber como pequena coisa, não é? Comer, será que Deus... Mas eu tenho que pensar. A Bíblia fala o seguinte: quer comais, quer bebais. Então, a maneira como eu estou comendo está agradando a Deus? A quantidade que eu estou comendo, Deus se agrada? São nas pequenas coisas, imagine nas grandes. Então, nós temos que pensar. Nas pequenas palavras, a gente não pensa, não tem que pensar. Uma mentirinha só. Uma palavrinha errada. Nós temos que ter essa consciência e estar acertando a nossa vida para que seja para a honra e para a glória de Deus. Se nas coisas triviais devem ser para a glória de Deus, imagine as grandes. Outra coisa é que muitas vezes nós não somos pacientes. Somos muito impacientes e a gente não espera, né? Sempre ouvi falar há muitos anos atrás que tem 3 respostas de Deus, né? É sim ou não e o espere também, né? Esse a gente não gosta muito, né? Nem do não, né? Mas assim, o espere algumas vezes é difícil, a gente tem que passar tempo, a gente quer as coisas na hora, mas Deus em tudo tem o tempo, os propósitos dele. Algumas vezes temos que esperar, e depois de consultarmos a palavra de Deus, orarmos, conversarmos com outras pessoas, pedirmos conselhos, nos resta esperar até que possamos entender a vontade do Senhor. Eu queria ler também um texto de Lamentações. Deixa eu ver. Lamentações, capítulo 3. Parece que Lamentações fugiu da minha Bíblia. Gente. Não, acho que não precisa, não. Vou deixar, não precisa agora, não. Vou deixar. Ali o texto nos fala: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, porque dele vem a minha esperança. Outro texto fala: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Como nós muitas vezes temos que esperar, e nós precisamos ter essa confiança em Deus, da maneira como Ele age na nossa vida. Não é muitas vezes no tempo que a gente tanto deseja, mas é no tempo de Deus, porque Deus tem o melhor. A vontade dele é perfeita, é boa, agradável e perfeita. E o que nós precisamos aprender é a ter confiança e saber esperar em Deus. Algumas vezes é bastante difícil. As provas... As provações que Deus nos envia são para nosso conhecimento, para o nosso crescimento. É parte da nossa tarefa entender que tudo na nossa vida tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, no momento que a gente está passando dificuldade, passando problemas, passando lutas, a gente às vezes não entende o porquê, mas um tempo depois, Deus mostra e Deus fala com a gente. Vocês se lembram de José, quando ele foi vendido pelos irmãos, traído pelos próprios irmãos, ficou na cadeia depois, ficou uma situação das mais difíceis. Depois que passou tudo aquilo, ele se tornou governador do Egito. Aí José entendeu o sentido de todas as coisas más
que os seus irmãos fizeram, que a mulher de Potifar fez para ele. Ele esperou o tempo próprio e compreendeu que a vontade do Senhor é perfeita, é boa e agradável. Porque ele fala o seguinte, olha, não foste, ele falou para os irmãos dele, José, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então ele compreendeu que foi a vontade de Deus, que ele passou todas aquelas lutas, os irmãos o traindo, ele sendo preso, ficando como escravo, uma situação difícil. Mas Deus tinha um propósito. E ele depois pôde entender. E na nossa vida, muitas vezes, pode demorar, pode tardar, mas o nosso Deus vem na hora certa. Eu nunca posso me esquecer do nascimento do nosso filho. Passou, depois de 1 ano de casados, a gente já queria ter filhos. Aí passava 2 anos, passava 5 anos, 10 anos e nada de filhos. E nós, quantas vezes, né? Uma tristeza, choro, e a gente sem entender por que não temos filhos. E só depois de 14 anos chegou o Mateus, que é um presente de Deus, que significa presente de Deus. E aí a gente pôde entender que Deus tinha propósitos na nossa vida. Ele nos levou para vários lugares, vários países. Nós pudemos evangelizar tantas pessoas, nós pudemos ter tantas coisas diferentes e fomos depois ter filhos já um pouco com mais idade, mas pudemos ter tempo para estar com eles. Foi no final da minha carreira. Deus tinha propósito e Deus tinha o melhor para a nossa vida. Na hora, a gente às vezes pode não entender, mas Deus, Ele tem o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, pois essa é a vontade de Deus. Ele tem vários sentidos aqui que a Bíblia nos mostra, nos fala sobre a vontade de Deus, que é sobre a santificação, que vos abstenhais da prostituição. Outro texto fala, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É algo maravilhoso andar com Deus. Não significa que não temos lutas, não significa que não temos dificuldade, nós temos um Deus que está ao nosso lado, que está conosco, que nos toma pela sua mão e nos guia, e nos dá o seu conselho, e nos dá a sua direção. Nós temos esse recurso, cada um de nós. E quantas vezes nós nos esquecemos ou tentamos resolver sozinhos a nossa vida, sem buscar a Deus, sem confiar nele, sem esperar pelas promessas dele, porque a promessa que ele faz, ele cumpre. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu já estou com 62 anos de idade e já pude experimentar, já são mais de 40 anos andando com Jesus e já pude experimentar muitos milagres, de ver tantas coisas acontecerem, de ver a mão de Deus estendida e ver milagres acontecer para a honra e para a glória de Deus. Que cada um de nós possa ter em conta isso, de buscar a presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos nos lembrar mais da presença de Deus, de estar em oração constantemente, de estar lendo a palavra de Deus constantemente, porque é nela que nós encontramos refúgio, é na palavra de Deus que nós encontramos consolo, é na palavra de Deus que nós encontramos também direção para as nossas vidas, para as nossas decisões. Meu desejo é que cada um aqui
possa ter experiências maravilhosas com Deus, de conhecer e andar na presença de Deus. Vamos ficar de pé. Gostaria de orar com vocês. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece a vida de cada um aqui, os problemas, as necessidades, os conflitos, os atritos, as lutas. E, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor os ajude a cada um a apresentarem-se diante do Senhor com os seus problemas, cada manhã, cada tarde, cada noite, estarem na Tua presença, tendo comunhão contigo, andando com o Senhor, suplicando as Tuas misericórdias, porque o Senhor é compassivo, é justo, é maravilhoso, e o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor tem todo o poder para transformar e mudar situações. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe as famílias dessa igreja, que o Senhor abençoe, ó Pai, os jovens, os adolescentes, os maiores, todos, ó Pai, com a Tua bênção, e que cada um aqui de nós possamos Te buscar de todo o nosso coração e encontrarmos refúgio, encontrarmos abrigo, encontrarmos a direção do Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e que possamos Te exaltar, que possamos proclamar o Teu nome, ó Pai, em alto e bom som, tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Nós Te bendizemos e pedimos que o Senhor abençoe-nos para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.